Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar aqui um tempinho para o pessoal ir entrando, para a gente já começar com as dicas, né? Acabar com os mitos sobre estampas. Oi, Érica, boa noite, tudo bom? Que bom ter você aqui. Então, gente, eu fiz uma enquete, né, hoje durante o dia para saber, né, como que tá aí a relação de vocês com as estampas e fiquei assim bem intrigada, né, de como as pessoas têm realmente dificuldades de usar estampa. Daí eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar sobre isso hoje e para ajudar vocês a conseguir, né, às vezes inserir uma estampa ou outra no guarda-roupa de vocês, ou ficar tranquila, né, ficar em paz, que realmente estampa talvez não seja para você. Mas eu acredito muito que todo mundo, né, tem pelo menos uma estampazinha que se agrada, que gosta e quer ter no guarda-roupa, né? Então, a ideia aqui hoje é passar algumas dicas para que vocês possam incluir a estampa no guarda-roupa, usar elas com segurança e principalmente multiplicar, né, as possibilidades de combinações com as estampas. Porque isso é um outro fato que eu vejo muito aqui nos atendimentos, que a maior parte das pessoas, quando tem uma peça estampada, ou ela faz parte de um conjunto, né, e aí só usa aquela peça junto com aquela outra peça, né, sempre o conjuntinho, ou quando não é um conjunto, a pessoa acaba criando, né, eu falo que cria um uniforme para aquela peça, ou seja, aquela peça estampada só usa com aquela outra peça lisa normalmente, e aí a gente ainda entra naquela questão de peças estampadas serem usadas só com preto, branco ou bege, né? Quem nunca? Ai, legal, o pessoal tá entrando, tá chegando aí, que bom, que bom. Então, dá um tempinho mais para o pessoal terminar de entrar e aí a gente começa já com as dicas, né? De como realmente usar estampas de forma segura e multiplicar as possibilidades de combinações, né, com aquela peça estampada no guarda-roupa. Deixa eu aproveitar aqui para colocar o carregador, né, pra gente não ficar sem bateria no meio aqui da live. Boa noite todo mundo. Oi, prima. Oi, Kizzy. Tudo bom? Oi, Mari. Então, gente, eu separei até alguns tópicos aqui, né, eu postei uma fotinho do meu roteiro para falar com vocês sobre estampas. E acho que o primeiro ponto, assim, o primeiro mito, né, pra gente acabar, assim, a primeira dica também pra dar a vocês, pra começar a melhorar esse relacionamento com a estampa, é uma questão que eu já falei na live de cores também pra vocês. A estampa, ela, assim como as cores, ela também é uma questão de estilo. Então, dependendo do teu estilo, né, daqueles 7 estilos universais, né, que tem as suas variações, você pode gostar mais ou gostar menos de estampa, né? Então, não é porque eu vou passar aqui algumas técnicas para você aprender a usar a estampa e combinar a estampa que você vai colocar uma peça estampada e vai conseguir usar e vai se sentir bem usando estampa. Então, o primeiro tabu que a gente precisa quebrar é esse, né? Realmente existem estilos que não são tão adeptos a estampas, né? Eu mesma sou uma pessoa que tem pouquíssimas estampas no guarda-roupa, né? Por questão de estilo mesmo. Então, as minhas estampas, quando elas aparecem mais listrada, um animal print, então são pouquíssimas as estampas que eu tenho no guarda-roupa. Então, estampa, assim como cores, também é uma questão de estilo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar assim bem claro, que não é porque você vai saber fazer uma combinação que vai ficar harmônica, que vai ficar bonita, que você vai conseguir usar e vai se sentir bem, né, usando aquela estampa.
E o outro ponto, eu sempre brinco com as clientes aqui quando a gente tá fazendo a análise de cores, que a gente faz a análise de estampas também, né? Então, a primeira coisa que eu falo é assim, quem nunca passou por uma vitrine, se apaixonou por uma peça estampada e quando chegou no provador, que vestiu, achou assim, horrorosa, né? Você fala, meu Deus, mas estava tão bonito na vitrine, não ficou bom em mim. Né? E por que às vezes acontece essa questão de não ficar bom na gente? Além da questão do estilo, porque às vezes quando a gente veste é que a gente percebe que não faz muito o nosso estilo. Mas tem um outro ponto super importante em relação às estampas, que é a nossa escala, né, natural de estampa. Por quê? O nosso rosto em si, ele já é, né, digamos assim, uma tela estampada. Então, se a gente pensar no nosso rosto, né, no formato, no tamanho do nosso rosto, como uma tela em branco, e pensar que as nossas feições, né, sobrancelha, olho, nariz, boca, orelha, né, são estampas colocadas ali, isso já nos dá um parâmetro, né, já é um guia, né, pra gente entender qual a estampa, qual o tamanho de estampa vai ficar melhor na gente. E um outro fator também é o cabelo, ele não faz parte da feição, né, mas ele é uma moldura do nosso rosto. E a gente consegue manipular tudo isso, tanto o cabelo quanto as feições, para aumentar ou diminuir. Seja por um procedimento estético, né, uma cirurgia plástica, um preenchimento, ou seja por técnicas de maquiagem, né? A gente consegue aumentar os lábios, aumentar os olhos, afinar o nariz, né, com técnicas de maquiagem, sobrancelha e tudo mais. E também o cabelo, a gente consegue cachear, a gente consegue alisar, né, a gente consegue fazer cachos menores, cachos maiores. Uma outra questão que influencia também no cabelo são as luzes, né, para as mulheres e para os homens também, né, se as luzes são mais finas, se as luzes são mais grossas, enfim, isso tudo vai trazendo uma estampa, né, para o nosso rosto, para a nossa imagem. Então, todas as peças que a gente usa aqui em cima, elas vão conversar ou brigar, né, com a estampa que a gente já tem aqui. Então a ideia é que para ter uma harmonia, para que você sinta um conforto visual melhor, né, na peça estampada, é que a estampa usada próxima ao rosto, a gente fala aqui nessa região principalmente, né, do colo, seja na mesma escala, na mesma proporção que a estampa que você já tem no seu rosto. Né? Então, repetir o tamanho do nariz, da boca, do olho, a largura, né, a espessura da sobrancelha, dos lábios, da abertura dos olhos, nas estampas é uma boa dica para você achar uma peça estampada que você vai olhar e você vai gostar, não vai causar aquele desconforto visual que você fica meio assim, né, sem saber para onde olha, se olha para a pessoa, se olha para a roupa, enfim. Então, esse é o primeiro ponto em relação a estampas que eu queria falar com vocês, né? Que é a questão do estilo e a questão da proporção. Dito isso, tem um outro fator também nas estampas. Estou olhando aqui a cola para não esquecer nada, para não esquecer de falar nada para vocês. Um outro ponto são as questões relacionadas às cores. Novamente, de acordo com o teu estilo, você vai gostar mais de estampas que tenham cores mais vivas, né, que tenham cores mais suaves, que tenham um contraste maior. O que é um contraste maior? É quando a estampa combina cores claras com cores escuras, ou que tem um contraste menor, né, cores claras com cores médias, cores claras com cores claras também, né, e novamente aí a gente pode usar, né, nessa questão do contraste, o nosso próprio contraste, né, então se eu tenho um contraste muito alto, as estampas de contraste mais alto, também alto, vão ficar melhores em mim. Se eu tenho um contraste baixo, só que isso é para harmonia. Aí entra a questão estilo. Se meu estilo gosta de drama, gosta de impacto, né, as estampas de alto contraste vão ser mais familiares a mim. Eu vou ter uma paixão maior por essas estampas, né? E se eu já tenho um estilo, né, que prefere mais suavidade, mais calma, enfim, né, algo mais ameno, os contrastes médios e menores, né, vão ser os que vão me agradar mais.
Então esse é um outro ponto também em relação a estampas, para quando vocês forem escolher estampas, vocês ficarem atentos a isso, né? As cores, aos tamanhos, aos contrastes entre as cores e principalmente qual que é o seu estilo. Então cada um dos estilos, você pode perceber, você quer descobrir assim, um pouquinho do seu estilo, óbvio que não vale olhar todo o guarda-roupa se você não usar todas aquelas peças que você tem ali, né? Mas pega entre as suas peças preferidas, aquelas que você mais usa, e presta atenção, né? Tipo, qual é a estampa que mais se repete? Dali você já vai conseguir tirar um pouquinho, assim, do que é o seu estilo, né? Então, sempre tem as que preferem os florais, as que preferem os poás, as que preferem as listras, né? As que preferem os animal print. Cada uma dessas estampas acaba se encaixando, né, em um dos 7 estilos universais que a gente fala. E aí, a gente começa a entrar então na parte de coordenação, das possíveis coordenações entre as estampas. Então vamos lá, esses dias atrás, semana passada, né, eu aproveitei o exemplo da Lud, que postou um look que tinha uma estampa para explicar um pouquinho uma das possíveis coordenações, uma das possíveis técnicas de coordenação de estampa para vocês, né? Então, a primeira que eu falo que é assim a mais fácil, a que todo mundo faz, é combinar uma peça estampada com preto, branco, bege ou às vezes até mesmo o cinza, né, com as cores neutras. Então a gente pega uma peça estampada e combina com uma dessas cores porque a gente acredita que não vai errar. Mas se a gente for prestar atenção, né, em relação às cores que tem na estampa e a cor que eu vou colocar na outra peça, pode ser que um preto, um branco ou um bege nem traga toda essa harmonia, né, nem traga toda essa assertividade que a gente imagina quando escolhe uma peça lisa assim de cor neutra. O nível médio é o que eu expliquei para vocês nos stories, que eu vou falar novamente aqui. Então, quando a gente pega uma peça estampada, o primeiro exercício que a gente tem que fazer para conseguir multiplicar as possibilidades de combinações com aquela peça é olhar para aquela estampa com um olhar mais crítico, com um olhar mais apurado, de procurar enxergar todas as cores existentes naquela estampa. Por quê? Porque a partir disso eu consigo escolher a cor da outra peça que eu vou usar junto com essa peça estampada, né? Então, numa peça estampada, quais são as cores que tem naquela estampa? E aí eu posso usar a outra peça nessa cor. Então, esse é o grau de dificuldade médio, né? Nas combinações entre combinação com peças estampadas. E só disso daí você já consegue multiplicar, porque muitas vezes a gente não presta atenção. O nosso olho, né, como nós somos seres visuais, ele tem tendência a olhar mais o macro, assim. Então, se a gente vê uma peça estampada, aquela cor que está mais presente é a primeira cor que nos salta, né, aos olhos. Então, a gente tende a pegar uma peça daquela cor e só usar com aquela cor. Então, se você tiver esse olhar mais atento, de olhar todas as possíveis cores que tem ali na estampa e começar a usar outras peças, né, nessas cores, você já vai conseguir multiplicar as suas possibilidades. E aí também tem a questão das nuances, né, tipo das diferenças dos tons das cores. Não é porque na peça tem uma cor viva que eu não possa combinar, né, aquela peça estampada com uma cor viva com uma peça daquela cor mais clara, mais suave. Pode também, entra na questão do estilo, né, entra até no próprio contraste que a gente também já possui. Então, pode variar e as nuances das cores também, não precisa ser exatamente aquele mesmo tom, aquela mesma cor que tá ali na estampa, certo? Então esse é o nível médio de combinações com peças estampadas. E aí que é normalmente onde todo mundo começa a se arriscar. Então isso também já é uma dica aqui de ouro para vocês. Se vocês querem começar a se arriscar, começa se arriscando nessa técnica de combinação, né? Que é pegar uma cor da estampa e repetir na outra peça. Agora, num nível mais difícil, né? Aí a gente já pede ajuda ao nosso amigo aqui, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, o círculo cromático. Como que funciona isso, gente? Vamos supor que na sua peça estampada tenha 2 cores, né? É um listrado lá, deixa eu ver aqui, vou escolher
um listrado em tons de verde, né? Eu tenho 2 tons de verde, tenho turquesa e um verde lima. Então, usando o círculo cromático, ó, eu sei que tem o verde lima aqui, o turquesa aqui, certo? Então, eu tenho uma peça estampada com esses 2 tons de verde. O que eu posso fazer? Eu posso escolher uma peça lisa aqui num tom de magenta. Então, eu analiso quais são as cores que eu tenho na estampa, encontro elas aqui no círculo cromático e vejo qual é a outra cor que o círculo cromático está me indicando que vai ter uma harmonia, um conforto visual. Novamente, essa combinação também é característica de determinados estilos, então não é todo mundo que vai conseguir usar uma combinação assim, que vai se sentir bem usando uma combinação assim, certo? Então esse é um outro ponto, digamos, já é um nível assim difícil, né? Já é um nível mais elevado de combinações entre estampas, com peça estampada e peça lisa. E aí que eu falo que é um nível assim profissional, né? O mais difícil de todos é combinar peças estampadas. Então, uma parte de cima estampada com uma parte de baixo estampada também. E quais são, né, as regrinhas, digamos assim, as técnicas para você fazer uma combinação desse tipo com harmonia? Então, eu escolho uma peça estampada, observo as cores que tem nessa estampa. Então, vamos usar uma peça estampada bicolor, certo? E vamos começar com a mais fácil de todas, que é para vocês já conseguirem aplicar com alguma peça que vocês tenham aí no guarda-roupa. Então, vamos pensar numa peça estampada listrada, né? Ou um poá, que normalmente uma peça listrada, né? Na maior parte das vezes, uma peça listrada ou um poá, ele vai ter o branco, né, presente nessa combinação aí de cores nessa estampa. Então, se eu tenho o branco nessa peça listrada ou de poá, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma outra estampa que tenha também a cor branca presente, certo? Então, uma cor em comum entre as duas peças já traz um conforto visual, porque já traz uma coordenação entre elas, né? Então, já tem uma ligação entre as duas peças estampadas. Então, pode usar, por exemplo, um poá preto e branco com um listrado de vermelho e branco, de azul e branco, enfim, de laranja e branco, qualquer cor com o branco, né? Então essa é uma das possibilidades. Poderia ser 2 cores sem ser o branco necessariamente. Eu fui no branco porque é o mais fácil, que é para vocês já conseguirem colocar aí em prática. Mas vamos supor que seja uma peça floral, né, de verde e rosa. Então eu posso escolher um poá que tenha o rosa ou que tenha o verde também presente. Então essa é uma outra possibilidade de coordenar aí as estampas. E aí, quando a gente fala de coordenação entre peças estampadas, sempre aparece muito a pergunta: e o tamanho das estampas? Eles precisam ter o mesmo tamanho, né? Eu preciso combinar estampa pequena com estampa pequena, ou eu posso colocar estampa pequena com estampa grande? Pode combinar tamanhos diferentes de estampa sim, não tem nada que proíba, né? As cores aí, no caso, e o formato das estampas é que vai predominar mais nessa questão do conforto visual. A única dica aqui é o seguinte: lembra que a gente falou logo no começo da live a questão dos tamanhos de estampa que vão ficar melhor se usadas próximo ao rosto? Então o que é que você faz? Você escolhe a escala de estampa que fica melhor no seu rosto para ser usado em cima. E aí você brinca com o tamanho das estampas da parte de baixo, tá? E aproveito também para dizer que essa é uma dica. Se você tem dificuldade de usar estampa, mas você quer usar estampa, comece se arriscando nas peças de baixo estampada. Então escolha uma saia estampada, escolha uma calça estampada, um short estampado, até mesmo um sapato estampado, né? Quanto mais distante do rosto, mais fácil de você conseguir se adaptar, né? E se sentir bem, se sentir confortável com aquela estampa. Então, essa é voltando aqui na dica, uma cor em comum entre as duas peças estampadas da match, né? Então pode coordenar as duas. Agora, essa eu falo que assim, essa regrinha assim é para profissionais assim, sabe, com PhD, que é coordenar 2 peças estampadas com cores diferentes. Como que a gente faz isso?
novamente com o nosso amigo círculo cromático. No círculo cromático, a gente tem 3 opções de coordenação de cores com 4 cores, né? Os 2 retângulos, vou colocar aqui mais perto para vocês verem. Então, nós temos esse retângulo pontilhado aqui de azul e nós temos esse retângulo pontilhado aqui de rosa. E aí nós temos aqui no fundo, esse círculo é o modelo antigo, mas ele tem um quadrado aqui, ó, que é a junção desses 2 triângulos, desse triângulo azulzinho aqui e desse triângulo amarelinho aqui. Então, essas 4 cores, quando usadas juntas, elas trazem um conforto, uma harmonia visual, certo? Então, como que eu faço? Eu quero usar 2 peças estampadas com cores diferentes nas 2 peças. Então, deixa eu colocar uma combinação aqui. Eu posso escolher uma peça estampada que possua a cor violeta e a cor verde-lima e coordenar essa peça estampada com uma outra peça estampada que tenha a cor turquesa e púrpura, que vai ter uma harmonia, que vai ter um conforto visual, que vai ficar bonito, né? Então, só para vocês verem aqui, é exatamente onde está apontando o retângulo azul. Então, aqui turquesa, aqui verde-lima, aqui violeta e aqui púrpura. Então, se você coordenar essas 4 cores em 2 peças estampadas, também vai ficar em harmonia. Ah, eu falei da coordenação entre uma peça estampada violeta com verde-lima e púrpura com turquesa, mas poderia ser uma peça estampada de violeta e púrpura e a outra peça estampada de turquesa e verde-lima. Tá? Então, aonde essas cores vão estar presentes, como elas vão estar, qual das 2 vai estar junta, né? Isso não tem uma grande influência. O importante é que juntando as 4 cores, elas estejam dentro dessa coordenação do círculo cromático, né? Então, de uma forma assim mais rápida, para deixar um gostinho aí para vocês, né? Essas são as possíveis coordenações entre estampas. E aí o que acontece que eu falo que você vai conseguir multiplicar suas opções. A primeira é que você vai ver muito mais possibilidades de coordenação, de cores para coordenar com aquela peça estampada. E a segunda é que usando o círculo cromático, então, fica assim quase que infinito, né, as possibilidades de você coordenar as peças estampadas. Então, a primeira dica é olhar para a estampa, ver quais cores estão presentes naquela estampa e repetir na outra peça, né? Ou ver as cores presentes na estampa e procurar no círculo cromático uma outra cor que você possa combinar com aquela peça estampada, né? Ou, quando você vai usar estampa com estampa, você pega uma cor em comum entre as peças estampadas para poder coordenar. Ou ainda, se você quiser usar cores diferentes nas 2 estampas, pega o nosso amigo círculo cromático, né? Verifica as possibilidades aqui e se joga. Essas são as 4 diquinhas, assim, digamos, para a gente poder coordenar as peças estampadas com segurança, com beleza, com harmonia, né? Então, seriam essas as técnicas. Mas, volto a lembrar que estampa tem muito a ver com estilo. Então, identifique qual que é o seu estilo e quais estampas atendem a esse seu estilo, para que você possa usar a peça estampada aí de forma segura, se sentindo bonitos e bonitas, né? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem tiver alguma dúvida, eu vou abrir depois uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as dúvidas de vocês, né? E a gente poder bater um papo aí esses dias sobre estampas. E quem fizer look estampado, por favor, me mande foto aqui no direct ou posta nos stories e marca aqui o IG da Decovert, que eu vou adorar ver, tá certo? Um beijo pra vocês, obrigada, e tô pegando gostinho aqui por esse negócio de fazer live, hein, gente? Espero conseguir voltar com mais rapidez e a gente ter mais lives aí pra trocar ideias. Mandem sugestões, se tiver algum assunto, se tiver algum tema que vocês querem saber, que vocês têm dúvida, né? Manda aqui que a gente já organiza uma outra live, tá certo? Um beijo pra vocês, boa noite e obrigada!